Em 1954, a Copa do Mundo de Futebol foi disputada na Suíça. E a final do torneio entre a Alemanha Ocidental e Hungria foi tão emocionante que chegou até virar um filme. Fica aí que eu já vou te contar que jogo foi esse. Se você gosta de conteúdos como esse, envolvendo história e causos do futebol mundial, já se inscreve aqui no canal porque rolam vídeos como esse toda quinta-feira. E se você chegou agora, aproveita para assistir todos os outros vídeos dessa série sobre finais de Copas do Mundo. É só clicar aqui no card e maratonar toda a playlist. Tem vídeo sobre a Copa de 30, de 34, de 38, de 50, pode assistir todos. E hoje a gente chegou no vídeo que vai falar sobre a Copa de 54. A Suíça foi escolhida como sede da Copa para homenagear os 50 anos da FIFA. Afinal, a sede da FIFA fica em Zurique, na Suíça. 16 países participariam da Copa. A Suíça, por ser o país sede, já estava classificada, e o Uruguai também, porque foi campeão da Copa de 50. E pela primeira vez na história foram disputadas eliminatórias na América do Sul. Em todas as outras Copas, o Brasil se classificou devido a desistências de outros países. E para jogar a Copa de 54, o Brasil enfrentou Chile e Paraguai nas eliminatórias em jogos de ida e volta. E ganhou todos. Desse jeito, o representante da América do Sul seria o Brasil e o Uruguai, como eu falei, que já estava classificado por ter ganhado a Copa anterior. O México foi o representante da América do Norte e na Ásia se classificaram Coreia do Sul e Turquia. A classificação da Turquia, inclusive, aconteceu de uma maneira, no mínimo, curiosa. Por conta do território da Turquia ter um pedaço na Europa e um pedaço na Ásia, a Turquia acabou jogando as eliminatórias com países europeus. E a Turquia estava num grupo junto com Espanha e Holanda. Só que na última hora, a Holanda desistiu, falou que não queria jogar a Copa, e aí só sobraram Turquia e Espanha para definir quem seria o classificado. No primeiro jogo, na Espanha, vitória dos espanhóis. No jogo de volta na Turquia, vitória dos turcos. Aí foi disputado um novo jogo em campo neutro, em Roma, na Itália. O jogo extra terminou em 2-2. E como na época os pênaltis ainda não eram usados como critério de desempate, tiveram que decidir quem seria o classificado num sorteio. E aí dá uma ligada como que foi esse sorteio. Pegaram um menino de 14 anos, que era filho de um funcionário do estádio de Roma, vendaram o menino e aí ele tinha que escolher entre dois papeizinhos, um com cada nome de um país. E graças a esse menino de 14 anos, chamado Luigi Franco Gema, a Turquia se tornou o primeiro país a se classificar para uma Copa através de um sorteio. Mas enfim, além de Brasil, Uruguai, México, Coreia do Sul e Turquia, outros 11 países europeus completaram os 16 participantes da Copa de 54. E essa foi a primeira Copa a ser transmitida ao vivo na TV, pelo menos para alguns poucos países ali na Europa. E o regulamento do torneio mostrava a infinita capacidade dos dirigentes da FIFA em criarem fórmulas e regulamentos completamente esquisitos e sem sentido nenhum. As 16 seleções foram divididas em 4 grupos com 4 países cada um. Até aí tudo bem, mas agora pega o papel e caneta, vai prestando atenção porque o negócio começa a ficar confuso. Em cada grupo, as 2 seleções mais fortes eram chamadas de cabeças de chave. Por exemplo, no grupo 1 tinha Brasil, Iugoslávia, França e México. Então, nesse caso, nesse grupo, as seleções mais fortes eram o Brasil e a França. Então, esses dois eram os cabeças de chave. Porém, essas seleções, as cabeças de chave, não se enfrentavam dentro do mesmo grupo. Ou seja, o Brasil só ia jogar contra a Iugoslávia e México e a França também só contra a Iugoslávia e México. Não ia rolar um Brasil e França. Aí, na primeira rodada do grupo, o Brasil goleou o México por 5-0. No outro jogo, a Iugoslávia bateu a França por 1-0. Como o Brasil e a Iugoslávia tinham vencido seus primeiros jogos, bastava um empate entre eles na segunda rodada para os dois se classificarem. Mas o regulamento era tão confuso que só os jogadores da Iugoslávia perceberam isso. O lateral brasileiro Djalma Santos contou em uma entrevista que logo depois que acabou o primeiro tempo, que terminou em 0-0, os jogadores da Iugoslávia foram falar com os jogadores brasileiros para tentar combinar no segundo tempo de ninguém atacar ninguém. Assim o jogo terminava 0-0 e os dois se classificavam. Mas aí os brasileiros não sabiam muito iugoslavo, não entenderam nada que os caras estavam falando e tentaram enlouquecidamente fazer um gol no segundo tempo. No fim, o jogo acabou terminando 1-1 com o Brasil e Iugoslávia classificados. Mas os jogadores brasileiros não sabiam, não entenderam a regra e achavam que estavam eliminados. Então foi todo mundo pro vestiário chorando porque achou que estava desclassificado. Só depois de muito tempo ali no vestiário, os jogadores chorando, todo mundo triste, que aí um dirigente foi lá, conversou com o pessoal e avisou que eles estavam classificados para as quartas de final e para enfrentar a Hungria. Então, agora uma pausa para a gente falar da Hungria. A seleção húngara chegava à Copa de 54 como uma das favoritas para ser campeã. Mas antes ainda de eu falar da Hungria,
eu vou pedir para você deixar o like aqui embaixo se você está gostando desse vídeo e também para se inscrever se você ainda não é inscrito no canal. É rapidinho, não custa nada, são 2 cliques e você me ajuda bastante. Agora sim eu vou falar da Hungria. A Hungria ficou com a medalha de ouro no futebol 2 anos antes nas Olimpíadas de 52. Além disso, a Hungria estava 4 anos sem perder um jogo, tendo disputado nesse intervalo mais de 20 jogos. E na primeira fase da Copa de 54, a Hungria venceu seus 2 jogos e com placares assim elásticos. No primeiro jogo, 9-0 na Coreia do Sul. No segundo jogo, 8-3 na Alemanha Ocidental. Mas nesse jogo contra a Alemanha, o principal jogador da Hungria, o Puskás, sofreu uma entrada dura e acabou tendo que deixar o jogo machucado. Aí nas quartas de final, a Hungria enfrentou o Brasil num jogo que ficou conhecido como a Batalha de Berna, em referência a Berna, que foi a cidade onde o jogo foi realizado. Durante a partida, 2 jogadores brasileiros e 1 da Hungria foram expulsos, depois de umas trocas de gentilezas ali entre eles. No final, vitória da Hungria por 4-2, mas foi só o juiz apitar o final do jogo para a confusão começar. O médico da seleção brasileira, o Nilton Paes, tacou uma garrafa de vidro no Puskás, que nem tinha jogado, né? Como eu falei, ele tinha se lesionado e estava só descendo da arquibancada para cumprimentar seus colegas. O problema é que a garrafa atingiu um jogador brasileiro, o Pinheiro. Aí o Pinheiro virou para trás todo bravo. Quem foi que tá com essa garrafa em mim aí? Aí falaram, foi o Puskás. Aí começou aquela confusão que a gente conhece. Empurra-empurra, xingamentos em português, em húngaro, aquela confusão toda. Aí até a polícia teve que entrar em campo e um jornalista brasileiro passou uma rasteira num dos policiais. Aí até o técnico brasileiro, o Zezé Moreira, ficou bravo também com essa situação toda, pegou uma chuteira e tacou num cara que estava entrando no vestiário. Ele imaginou que fosse algum jogador da Hungria. Mas depois ele ficou sabendo que ele tacou a chuteira no ministro dos esportes da Hungria, só isso. E como se já não tivesse absurdo o suficiente, o árbitro brasileiro, o Mário Viana, que já tinha apitado até um jogo nessa Copa, estava assistindo o jogo na arquibancada também. Aí ele viu que começou aquela confusão, falou, vou lá defender os brasileiros. Ele roubou o microfone de uma rádio brasileira que transmitia o jogo ali na beira do campo e começou a gritar que tudo aquilo era um complô comunista para fazer a Hungria ser campeã da Copa. E aí, como se não bastasse a treta toda rolando lá na Hungria, aqui no Brasil também respingou um pouco dessa bagunça. No Rio de Janeiro, o pessoal que estava ouvindo o jogo pelo rádio também ficou inflamado ali com as palavras do Mário Viana, e decidiram só depredar a embaixada da Suécia. Agora, a Copa estava sendo realizada na Suíça, o Brasil perdeu da Hungria e aí a galera depredou a embaixada da Suécia. Sim, o brasileiro é um povo à parte, não tem jeito. Mas voltando pro futebol, né? A Hungria bateu o Brasil e se classificou para a semifinal da Copa. Na semifinal, os húngaros bateram o Uruguai por 4-2 e se classificaram para a final para enfrentar a Alemanha Ocidental. Pois é, aquela mesma Alemanha Ocidental que tinha tomado 8-3 da Hungria na primeira fase. Só que nessa goleada, a Alemanha Ocidental entrou em campo só com jogadores reservas. Como o time já estava praticamente classificado, o técnico decidiu poupar todos os jogadores. Para chegar na final, a Alemanha bateu a Iugoslávia por 2-0 nas quartas. E na semifinal, mais uma goleada, 6-1 na Áustria. E eu não sei se vocês repararam, mas eu já falei sobre um monte de goleada nessa Copa. E de fato, a Copa de 54 foi a Copa que mais teve gols até hoje na história. 140 gols em 26 jogos, com uma média de mais de 5 gols por jogo. Nas quartas de final ainda rolou um Áustria 7, Suíça 5, que até hoje é o maior placar de todos da história das Copas. Mas vamos falar da final, Hungria e Alemanha Ocidental. A grande favorita era a Hungria. Medalha de ouro 2 anos antes nas Olimpíadas, mais de 20 jogos invicta, era a única seleção em que os jogadores faziam aquecimento antes das partidas. Sim, em 54 ainda não era normal os jogadores se aquecerem antes de jogar. Além disso, a Hungria tinha a volta do Puskás, o principal jogador do time. Ele estava com o tornozelo meio baleado ainda, é verdade. Mas ele garantiu para o técnico que estava pronto para entrar em campo. Do outro lado, a Alemanha não convencia muito ainda dentro de campo. E fora de campo, o país ainda estava uma bagunça, se recuperando da Segunda Guerra Mundial, que tinha acabado há poucos anos. A final aconteceu no dia 4 de julho de 54, no estádio Wankdorf, em Berna, na capital da Suíça. E se no papel a Alemanha não era a favorita, em relação ao clima no dia do jogo, a Alemanha estava em vantagem. No dia do jogo estava chovendo e quem gostava muito disso era o principal jogador da seleção alemã, o Fritz Walter. Além dele gostar de jogar na chuva, a Adidas, que patrocina
patrocinava a seleção alemã, enviou chuteiras especiais com umas travas adaptadas para chuva para todos os jogadores. E as chuteiras foram enviadas pessoalmente pelo Adi Dassler, o fundador da Adidas. Percebeu o nome aí? Adi Dassler, Adidas. Enfim, o jogo começava. E logo no comecinho, a Hungria mostrou que o aquecimento dos jogadores realmente funcionava. Aos 6 minutos, o Puskás abriu o placar. E só 2 minutos depois, a Hungria já fez 2-0 com o Csibor. Eu acho que é assim que você fala. Mas aí o aquecimento húngaro esfriou logo depois. Aos 10 minutos, o Morlock descontou e o jogo estava 2-1 para a Hungria. E logo aos 18, o Han empatou o jogo depois de uma falha do goleiro da Hungria que subiu ali só para caçar borboleta. O primeiro tempo terminou desse jeito mesmo, 2-2, mas com boas chances para os dois lados. No segundo tempo, a Hungria deve ter se aquecido ali no vestiário de novo e já começou o jogo com tudo, mas perdeu o gol pra caramba. E quando todo mundo já estava pensando numa prorrogação, o Han marcou o terceiro gol da Alemanha. E no finzinho, o Puskás ainda empatou o jogo para a Hungria, mas o gol foi anulado por impedimento. Infelizmente não existe nenhuma imagem do início da jogada para a gente conferir se foi impedimento ou não. Mas diz a lenda que o bandeirinha se confundiu na hora de marcar o impedimento, porque ele viu um jogador da Alemanha que usava camisa branca com a camisa toda suja de lama, e aí ele pensou que fosse um jogador da Hungria que usava vermelho. Essa história nunca foi confirmada, mas o que foi confirmado mesmo foi o primeiro título mundial da Alemanha. Essa virada histórica ficou conhecida como o Milagre de Berna, e em 2003 o jogo virou roteiro de um filme alemão. O título original do filme é Das Wunder von Bern, ou O Milagre de Berna, né? Fica mais fácil. O filme chegou a ganhar alguns prêmios na Alemanha e foi assistido por mais de 5 milhões de pessoas por lá. E esse foi o vídeo sobre a final da Copa de 54. Se você gostou, já sabe, né? É só deixar o like aqui embaixo, porque isso ajuda o YouTube a divulgar esse vídeo para mais gente. Aproveita e compartilha com todo mundo que você sabe que gosta de futebol, manda no grupo dos amigos, da família, enfim, manda para todo mundo. Eu fico por aqui e até a próxima.